Queridos, boa noite, graça e paz. Estamos tratando aqui hoje dos processos de aconselhamento bíblico, fazendo primeiro aquele velho resumo, né, maravilhoso. E, como sempre, se você quiser falar alguma coisa, é só chamar. Eu saio um pouco da tela aqui, porque eu tenho que ficar passando os slides, mas de vez em quando eu tenho que voltar para a sala, porque eu tenho que fazer autorização para a entrada de irmãos que vão chegando aí. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, e que os irmãos possam participar, que os irmãos possam se alegrar nessa noite com o aprendizado e que, acima de tudo, né, o Senhor seja glorificado e que nós possamos aplicar no nosso ministério tudo que nós estamos aprendendo. Então, queridos, curso de aconselhamento bíblico, estou voltando lá porque tem um irmão querendo entrar, é uma irmã aqui, Elaine, boa noite. Então, meus amados, a gente tem aqui um panorama, a turma resolveu, na hora que a gente começa, a turma resolve chegar, né? Turma, boa noite mais uma vez, né? A turma está chegando aí. É gratificante ter todos vocês aqui conosco. Nós temos uma aula hoje, aos 30 primeiros minutos aí de uma revisão boa, e espero que esse curso tenha cooperado, contribuído para o desenvolvimento do ministério, entendendo que quando a gente pensa no aconselhamento bíblico, eu não quero pensar no aconselhamento bíblico com vocês como uma mera ferramenta que, de alguma forma, está à disposição da igreja, ou um movimento que tem começado na igreja, um movimento que passa, né? Na realidade, eu quero que a gente pense no aconselhamento bíblico como um ministério dentro da igreja. E esse ministério, ele não pode funcionar fora do corpo. Ele precisa do corpo da igreja para funcionar. Ele precisa que os conselheiros que estejam à frente desse corpo sejam crentes, né, amem a palavra de Deus e sejam teólogos. Em que sentido? Tenham aprendido, no mínimo, a base teológica, né, que eles possam ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa interpretação bíblica. Um princípio para o nosso aconselhamento é saber usar as escrituras, não é só que tem como princípio ter lido as escrituras, mas saber aplicá-la, né? Ou seja, muitas vezes, por falta de um domínio da palavra de Deus, ter um conhecimento mais profundo, nós vamos aplicar versículos fora do contexto, nós vamos aplicar versículos aonde ele não deveria ser aplicado. Isso nós estamos fazendo até com boas intenções, com um bom coração, com a boa vontade de ajudar o próximo, mas compete a cada um de nós aqui compreendermos que as escrituras devem ser aplicadas da maneira correta, elas devem infundir, de fato, a verdade na qual o autor está passando, né? E nós precisamos compreender. Por isso, nós temos esse panorama, nós temos o processo do aconselhamento bíblico e nós temos o coração, né? Ou seja, os ídolos do coração são pertinentes à nossa caminhada dentro do aconselhamento bíblico. Então, o que é o aconselhamento bíblico? Há muitas dúvidas a respeito do que é aconselhamento bíblico e como ele se apresenta nas páginas das Escrituras. Nós já falamos sobre isso, nós já falamos que nem todo aconselhamento é bíblico, por isso tem essa pergunta nesse slide aí, todo aconselhamento é bíblico? E aí a gente precisa, a partir daí, pensar. Imaginem-se do corredor da igreja de vocês ali tomando um cafezinho, já falamos sobre isso, mas eu gosto de relembrá-los, e aí imagina que você se depara com um irmão, e esse irmão, ele compartilha com você, talvez uma proposta de um novo emprego, talvez o término de um relacionamento, talvez uma viagem, a compra de uma casa, e ali vocês começam, de alguma forma informal, a tratar de um aconselhamento. Na realidade, enquanto a palavra de Deus não for usada, enquanto a Bíblia não for o norteador, ou seja, a bússola desse aconselhamento, ele não pode dizer que seja um aconselhamento bíblico. Possa ser que eu esteja usando dessa oportunidade para falar daquilo que eu compreendo, daquilo que eu entendo, talvez até da minha vivência em cima da dúvida dele. Até então, nada de anormal, nada de errado, né? Até porque eu estou contribuindo. O problema é que não deixa ou não passa de ser apenas compreensão minha, ideias minhas, valores meus. Ele ainda não é a palavra de Deus. Esse aconselhamento ainda não é as Escrituras. Por isso,
que desde os anos 70, ali, desde onde se ergue o aconselhamento bíblico através de Jay Adams, onde Jay Adams, um exegeta, um pregador da palavra, um teólogo, ele passa a ministrar e ele passa a ensinar no seminário a teologia pastoral. E quando ele recebe esse material para ministrar teologia pastoral, ele nota que todo o material ele está muito psicologizado, todo o material ele vem de uma linha muito humanista, e isso tem, de alguma forma, confrontado a visão bíblica do Jay Adams. E aí, Jay Adams, para vocês terem ideia, tem mais de 100 livros escritos, talvez aqui no Brasil tenhamos aqui 10, 15 livros no máximo, talvez não chegue nem a isso. Então, Jay Adams ele se esforça agora para colocar um novo escopo nessa teologia pastoral. E aí ele começa a aplicar os conceitos bíblicos e ele passa a ser um mergulhador, digamos assim, nas escrituras, buscando toda a relevância bíblica que ela comporte essa doutrina, essa disciplina de aconselhamento pastoral. E pensar sobre isso, queridos, nos traz agora o entendimento da época. Então, nós estamos falando, mais ou menos nos anos 70, nós estamos falando ali de uma compreensão onde se explode dentro dos seminários a teologia liberal, aonde os modelos da psiquiatria, da psicologia, elas enfatizam agora o modelo profissional de cuidado de vidas, aonde nós temos pastores abnegando e abandonando o cuidado das almas, porque eles não se sentem capacitados de tal forma como os profissionais, e aí nós começamos a ter uma teologia liberal, nós começamos a ter um movimento profissionalizado dentro das igrejas, nós começamos agora a dissipar uma nova visão de cuidado de vidas, aonde nós temos a predominância na divisão desse ser humano, dessa antropologia, ou seja, o homem agora, ele fica, esse homem tripartido, corpo, alma e espírito, aonde o corpo ele fica entregue à medicina, aonde a alma fica entregue agora à psicologia e aonde o espírito fica entregue à oração do pastor. O que sobrou para o pastor? O espírito. Então, o pastor, ele é aquele que vai cuidar da vida espiritual apenas, é aquele que vai cuidar das orações. Eu deixo aqui para vocês, sempre gosto de citar um livro, e esse livro ele vai ajudar demais nessa compreensão, alguns irmãos aqui no grupo já têm, que é a Introdução ao Aconselhamento Bíblico do John MacArthur. Esse livro ele traz um panorama interessante sobre o que eu estou falando para vocês, e isso faz uma revelação muito clara sobre essa confusão de como nós devemos tratar as pessoas. O que Jay Adams faz? Ele vai prescrutar as escrituras, encontra nas escrituras resposta para os dilemas da vida, e ele passa a confrontar essa nova teologia liberal, esse novo modelo psicologizado de servir. Queridos, é muito interessante a gente tratar sempre dessa introdução, porque isso precisa descer para o coração de vocês, e ao descer para o coração de vocês, precisa, de alguma forma, confrontá-los a pesquisar e a dialogar sobre isso. Desde o começo do nosso curso, e sempre que a gente está ministrando outros cursos, nós deixamos claro que nós não temos problema com a psicologia, nós não temos problemas com a psiquiatria, nós não temos problema com a ciência. O que nós estamos confrontando são os pressupostos. Os pressupostos é aquilo que nós vamos ver daqui um pouquinho dentro do processo de aconselhamento, que é exatamente o que norteia o coração e a mente do conselheiro, são os pressupostos. O pressuposto é aquilo que nós estamos emanados, é aquilo que nós estamos cheios, é aquilo que faz com que eu responda a qualquer questão da minha vida, é a ideia da nossa cosmovisão. Então, quando eu tenho os pressupostos bíblicos, eu preciso responder à luz das escrituras. Quando eu tenho pressupostos psicologizados, sejam eles de Skinner, seja ele de Rogers, seja ele dentro dessa linha que tem avançado cada vez mais e está dentro da igreja, eu vou ter que responder na linha de pensamento ele, seja de uma linha humanista, seja de uma linha mais voltada para os problemas do meio, ou seja, um ambiente que corrompe, um ambiente que transforma esse homem pecaminoso. Apesar que dentro dessas áreas ditas como ciências, elas não têm o pecado como uma realidade. E aí nós temos o que nós chamamos uma transferência, uma troca. A doença deixou muito latente o seu lugar dentro da igreja, fazendo com que agora
o pecado ele saia de cena e a doença entre, ou seja, não se trata mais de pecado, agora tudo é doença. Se eu não trato mais o pecado como pecado e trato o pecado como doença, esse pecado precisa ser de alguma forma agora extirpado da igreja. E aí, queridos, nós precisamos voltar às escrituras e compreender que o pecado é o pecado, e que o pecado deve ser tratado à luz das escrituras. Dito estas coisas, né, esse resumo um pouco sobre um pouquinho da história, nós temos o nosso modelo de aconselhamento, que é o aconselhamento noutético, tá? Esse é o aconselhamento que nós tratamos no nosso curso, esse é o aconselhamento que vocês estão levando para o ministério da igreja de vocês. E sobre noutético, ele vem da palavra de origem grega noutesia, que literalmente significa o ato de pôr na mente. Então, a questão noutética, né, ou seja, a noutesia é o ato de pôr na mente. E aqui nós temos duas palavras, nous, que quer dizer mente, e titene, que quer pôr, ou seja, pôr na mente. Então, o termo noutesia é o treinamento pela palavra. Então, o nosso ministério, as nossas igrejas, precisa treinar pela palavra. Nós precisamos levar a palavra de Deus na mente do aconselhado. E aí, o que quer dizer? Quer por incentivo ou, se necessário, por reprovação ou reclamação. Então, a gente tem áreas que você vai estar trabalhando, levando a palavra ao coração, à mente do irmão, seja por incentivo, seja de uma forma necessária, seja por reprovação, seja por reclamação. Em contraste com esse sinônimo, nós temos paideia, enfatiza treinar por ação, embora as palavras sejam usadas em cada aspecto. O aconselhamento noutético é um tipo de admoestação cujo adjetivo é proporcionar orientação para uma vida correta diante de Deus, porque subtende também correção e a denúncia a qualquer padrão que seja incoerente com o viver cristão. A atividade noutética, conforme ensina o Novo Testamento, indica que todos os cristãos, e não somente os pastores, devem ocupar-se no ensino e confrontar-se mutuamente. Então, nós temos Romanos, capítulo 15, verso 14. Esse é um texto, queridos, que eu gostaria que vocês já deixassem aí super anotado aí no cantinho, para ser um dos motes, né, de vocês, dentro do aconselhamento, quando vocês estiverem dando uma palestra na igreja, treinando a igreja, fortalecendo a igreja, confrontando a igreja, para que ela possa compreender que o papel dela é o papel de aconselhar, o papel de admoestar. Então, Romanos capítulo 15, verso 14 diz: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, aqui nós temos a questão onde toda a igreja, o apóstolo Paulo compreende e revela, através das escrituras, que nós, como igreja, estamos aptos, né, a demonstrar. É interessante que, quando nós olhamos aqui o que o apóstolo coloca, ele diz, certo, então ele coloca uma posição muito clara, certo estou, meus irmãos, sim, olha, meus irmãos, aí quer dizer igreja, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis, quem é a vosso respeito? A igreja. De que estáis, quem aqui está possuído? A igreja. Ela possui o quê? Ela possui bondade, e diz que ela está cheia de todo conhecimento, e ele diz que ela está apta para demonstrar uns aos outros. Qual é a certeza que o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e compreende que não só ele como apóstolo, não só ele como bom pastor, não só ele como líder está apto a cuidar da igreja, mas ele vê toda a igreja. Aqui desconstrói um pouco, queridos, o que nós compreendemos que só os profissionais podem cuidar de vidas, né? Entendemos, sim, que existem casos difíceis, é por isso que nós estamos fazendo o curso, casos complicados que nós precisamos compreender e entender o processo para que possamos ajudar melhor o próximo. Mas à luz do que Paulo, à luz de que Paulo se fortalece nessa sua certeza. O verso 13 diz assim, um verso antes, e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, o que Paulo traz como compreensão e como uma verdade absoluta a tratar a igreja como apta a demonstrar, ou seja, a aconselhar, cuidar, é exatamente o poder do Espírito Santo. Então, o que nos
vai nos munir, o que vai nos capacitar a cuidar do corpo, meus amados irmãos, não é meramente uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado em aconselhamento bíblico. Isso vai nos ajudar e nos ajuda muito. Mas, de fato, o que vai conduzir e o que vai surtir um efeito é que eu e vocês estejamos cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios desse poder. E aí a gente poderia ir lá para Efésios, né? Entender um pouco o que é ser cheio desse Espírito, né? Onde todas as áreas da nossa vida, elas estão, de alguma forma, repletas do poder do Espírito Santo. E isso, queridos, faz com que a gente comece a pensar e a gente comece a dialogar o aconselhamento bíblico. Então, abram, por favor, Efésios capítulo 5. Os irmãos estão aí? Estão tudo bem? Que eu não estou vendo vocês, que eu estou com o slide, tá? Alguma dúvida? Amém, queridos? Amém. Amém, pastor. Efésios capítulo 5. Vou pegar do verso 18, que é um verso bem conhecido, para a gente juntar com o que a gente tem aqui de Romanos capítulo 15, verso 14. Efésios 5, 18 diz: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente tem confundido, meus amados irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo. Talvez de uma forma, talvez assim, superficial, a gente tem compreendido que está cheio do Espírito Santo, talvez seja um culto avivado, talvez seja um momento de contrição, de adoração, de choro, né, nosso, talvez a expressão dos dons espirituais, enfim. Só que é interessante como que o apóstolo Paulo, ele define o que é ser cheio do Espírito Santo, que é ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai alinhar a nossa vida a várias esferas. Casamento, né? Você como profissional, como patrão, você como servo, você como pai, você como filho. Então, ele vai pegar do verso 18 à frente, todinho, até o verso 33. E ele continua ainda, né, lá no capítulo 6. Então, só para a gente compreender. Então, ele diz que, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso é ação, isso é continuar a ser cheio do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, olha como é interessante. Ele coloca uma ação de conjunto, ou seja, falando entre vós, ou seja, aqui é a igreja, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Aqui é o conjunto, isso aqui é a igreja. Depois ele mostra isso individual, no verso 21, sujeitando-vos, né, uns aos outros. Essa é muito interessante, essa ideia de sujeitar. Essa é uma ideia onde a gente começa a pensar. E ele vem, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Queridos, permitam-me aqui conversar um pouco com as mulheres aqui, mas imaginem-se, vocês no trabalho de vocês, sejam como professoras numa escola, sejam como administradora numa empresa, seja no almoço de família, onde você vai visitar seus parentes, aonde você revela que é submissa a seu esposo, aonde você revela que você tem prazer nessa submissão, aonde você se sente bem nessa submissão, aonde você entende que isso é a vontade de Deus. Você vai ser ridicularizada, você vai ser colocada fora da esfera, né? E, pasmem, ainda temos problema dessa compreensão dentro das igrejas, né? Aonde as mulheres não compreenderam
teologicamente ou biblicamente essa passagem. E o que acontece aqui é que nós temos uma rebeldia, né? Uma falta de compreensão teológica. E quando eu tenho essa falta de compreensão teológica, não adianta eu falar em línguas, não adianta eu profetizar, não adianta eu subir ao monte, não adianta eu jejuar, eu preciso compreender o que as escrituras estão dizendo. As escrituras, elas não solicitam, né? Elas não deixam de forma aberta que você tenha que escolher ser submisso ou não. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você está em Cristo Jesus, se você é nova criatura e você é uma mulher de Deus, você está casada, a Bíblia diz que você tem que ser submissa a seu esposo. Essa submissão, ela não é uma relação de escravidão, mas é estar sob a mesma missão. É a compreensão de você poder enxergar Cristo no seu esposo. E ao enxergar Cristo no seu esposo e a ver Cristo nele, essa submissão é automática, ela é valorosa. Ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que o esposo deve amar a esposa. Olha o esposo cheio do Espírito Santo, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, meus amados irmãos, olhe que está cheio do Espírito Santo, Paulo compreende logo no primeiro momento que tem um efeito no casamento. Depois ele vai ter um efeito na criação dos filhos, tanto dos pais para os filhos, quanto dos filhos para os pais. Logo depois nós vamos ter no trabalho, né? A Bíblia ensina que esse patrão que está cheio do Espírito Santo, ele precisa cumprir os seus deveres, ele precisa cumprir a lei, ele precisa tratar bem o seu funcionário. Já esse funcionário, ao olhar para o seu patrão, ele deve trabalhar para o Senhor com S pequeno, como se fosse para o Senhor com S maiúsculo. Então, o que nós estamos compreendendo é que uma categoria da igreja que está cheia do Espírito Santo, ela atinge todas as esferas da criação. Então, quando nós compreendemos isso, à luz de Romanos capítulo 15, verso 14, que nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, à luz de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, que nós temos o fruto do Espírito, nós começamos a compreender, isso é muito importante, o nosso papel noutético dentro do aconselhamento bíblico. E essa atividade noutética caracteriza-se, meus amados irmãos, principalmente como parte integrante desse ministério pastoral. E, claro, de todos que estão aqui participando do curso. Quando a gente olha Paulo se despedindo dos presbíteros na igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, verso 31, a atividade que Paulo desenvolveu ali enquanto esteve com eles, ele exortou continuamente, meus amados irmãos, aquela igreja. Ele orou com aquela igreja, ele chorou com aquela igreja. Então, Paulo foi um missionário ali. Aonde quer que demorasse, se a gente pudesse pensar assim um pouco mais, ele sempre se atirava, né, de uma forma sólida nessa obra pastoral. E o que é interessante é que essa obra pastoral do aconselhamento, da admoestação, era para a edificação daqueles irmãos na fé. Isso é o aconselhamento bíblico. Sendo, meus amados irmãos, que essa atividade noutética por parte do apóstolo Paulo é de uma forma proeminente que a gente tem que olhar de toda essa obra dele. Razão, não esqueçam isso, razão porque as cartas de Paulo, na realidade, eram cheias de nomes de pessoas específicas, né? Então, Paulo sempre direcionava, ele se envolvia intimamente. Nós vamos ver que dentro do aconselhamento bíblico, dentro do processo de aconselhamento bíblico, ele tem que ser pessoal, ele tem que ser envolvente. E aí onde é que a gente começa a aprender isso? Nas cartas paulinas. Paulo, ele fala o nome, Paulo, ele direciona, Paulo, ele chama, Paulo, ele levanta partes importantes desse processo, sejam questões benéficas ou ele vem ali exortando. Então, esse é um princípio dentro do aconselhamento que nós vamos olhando. Então, Paulo não só limitava-se a pregar nas praças, né? Eu só imagino pregar no púlpito no domingo. Mas Paulo, ele lidava com indivíduos. É assim que é o aconselhamento bíblico. Paulo, ele lidava com grupos, com famílias, né? Sempre confrontando nouteticamente. O que é a confrontação noutética, né? Então, só para vocês lembrarem, a confrontação noutética é exatamente essa, o treinamento pela palavra. É aqui que a gente começa a ver o treinamento pela palavra. Não esqueçam disso. O que diz respeito ao termo noutecia, ao aconselhamento noutético, é o treinamento
pela palavra. É isso que a gente acabou de colocar e conduzir aqui, onde ele não se limitava a pregar nas praças, só com indivíduos, grupos, família, sempre confrontando esses grupos, essas famílias, esses indivíduos de forma noutética, né? Então, a gente poderia pensar, talvez, aqui em 3 elementos de confrontação noutética que nós precisamos considerar aqui nesse primeiro momento da aula. Primeiro, dessa atividade noutética, é a sua conjunção didástico. Didástico é uma palavra grega que significa dar instrução. Então, Colossenses 3,16, ela nos dá uma clareza sobre isso. Colossenses, capítulo 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Instruí-vos é a palavra grega aí, didástico, que quer dizer ensino, né, que vocês estão vendo aí. E a outra palavra que nós temos no português aqui, aconselhai-vos, é a palavra noutetel, que é ademoestar. É onde nós estamos tratando noutético, noutecia, noutetel. São palavras onde nós precisamos ter um relacionamento com ela dentro do aconselhamento bíblico. E outros textos que a gente poderia pegar aqui, mas, contudo, o termo ele vai além do conceito de ensino, didático, ele vai muito além do que isso. Aqui nós estamos tratando, dentro de um contexto, a confrontação noutética. E não esqueçam, a confrontação noutética sempre envolve um problema. É onde nós estamos tratando. E pressupõe um obstáculo que tem que ser vencido. No começo, a gente estava conversando um pouco sobre a negação. Então, a confrontação noutética, né, que é pôr, né, a palavra na mente, ensinar pela palavra, nós precisamos estar envolvido com um problema que está acontecendo ali. Existe um obstáculo para que eu chegue naquele problema, para que eu vença aquele problema. Então, meus amados irmãos, a pessoa ela pode estar ansiosa, aliás, essa pessoa que está sendo ensinada. Ou talvez ela nem perceba a instrução que está recebendo. É isso que a gente tem que começar a ver. Você pode ter gastado aí um tempo, percorrido, assim, longas distâncias com essa pessoa, e até então nada, né? Parece que esse coração está ainda recalcitrante, né? Ainda está lá fechada, a ideia de bater ali na ponta. Então, queridos, é tanta coisa que a gente precisa ver. Imagine que você esteja aconselhando alguém que ele seja incapaz de perceber o óbvio. É isso que acontece no aconselhamento. Você está vendo, você está percebendo, mas a pessoa não está. Por quê? Geralmente essa pessoa está obstinada em si mesmo, né? Centralidade, orgulho, pode estar louco, né, nos seus pensamentos, perdido. Imagine, a gente poderia colocar até mais coisas aqui, mas pensem sobre isso. Isso é a pessoa que você está cuidando, né? Dentro do contexto, a gente poderia ver uma prática muito interessante do aconselhamento bíblico noutético na suficiência das escrituras em Lucas, capítulo 24, verso 13 a 35. Eu vou mandar para vocês, não tem como a gente abrir aqui, a gente precisaria abrir ponto a ponto, mas eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu tenho impresso aqui, para facilitar, se não, eu vou procurar depois e vou mandar para vocês. Aqui eu não tenho impresso, mas é bem interessante. Eu queria conversar com vocês sobre a aplicação noutética na prática, olhando Lucas 24. Só que se eu for abrir aqui, a gente quase não vai ver os outros materiais, né? Eu preciso ver pelo menos esses 3 princípios noutéticos aqui de confrontação. Já vimos o primeiro, que é o didático, que é o ensino, mas eu vou mandar para vocês, tá em Word, eu posso mandar em PDF, como vocês preferirem, essa atividade noutética de Jesus com os 2 discípulos em Lucas capítulo 24. E vocês vão compreender que é um dos maiores exemplos de aconselhamento noutético e suficiência das escrituras ministrado pelo próprio Senhor Jesus aqui. Esse processo noutético que Jesus está trabalhando nesses 2 discípulos é bem completo de restauração e transformação. Eu vou mandar para vocês, queria ter esse tempo aqui de abrir com vocês, né?
Até porque teria que procurar aqui, quem sabe no intervalozinho para a gente tomar um cafezinho, eu procuro e mostro para vocês. Mas se eu não tiver com ele aqui em mãos, eu envio para vocês, tá bom? O segundo ponto da atividade notética e sua conjunção com a palavra. O segundo elemento inerente ao conceito de confrontação notética é que os problemas são resolvidos por meios verbais. É o treinamento mediante a palavra de encorajamento. Nós olhamos lá no primeiro que nós temos um ensino, a confrontação. Nesse segundo momento, nós vamos treinar a pessoa mediante a palavra de encorajamento. Enquanto isso, a gente poderia pensar na demonstração, reprovação, censura, várias coisas que a gente pode estar tratando de um conceito. Então, o conceito no tese, né, é bem interessante, que deve acrescentar dimensão adicional quando a gente olha essa confrontação verbal. O que é essa confrontação verbal? Pessoa a pessoa. Né? E qual é o objetivo quando nós estamos aconselhando pessoa a pessoa? O objetivo é realizar a mudança de comportamento e de caráter. Né? Claro que nós, conselheiros, compreendemos que nosso desafio não é mudar comportamento. Não esqueçam disso. Nós não trabalhamos uma linha da psicologia que trabalha comportamento, ou seja, nós trabalhamos coração. E nós compreendemos e acreditamos, biblicamente, que trabalhar coração reflete no comportamento. Então, quando Jesus confronta os fariseus, ele fala que não é a parte externa do copo, não é o que eles se preocupam com a limpeza, mas o que contamina o homem é o que vem de dentro. Então, Jesus trata o coração. Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, meus amados irmãos, o aconselhamento notético, o aconselhamento bíblico, ele trabalha coração e compreende que esse tratar face a face, esse tratar um com o outro, seja na demonstração, seja na reprovação, seja na censura, né? Não esqueçam que essa confrontação verbal, pessoa a pessoa, tem o objetivo de realizar mudança, né? Mudança de comportamento, porque esse coração foi transformado. Então, no seu uso cristão, por exemplo, que a gente tem visto, esse indivíduo que nós estamos tratando mediante a mudança de conduta dele, se enquadra exatamente nos padrões bíblicos. Então, como que eu posso espelhar essa mudança? Não é? Como que eu posso, de fato, tratar e compreender que houve uma mudança? Eu tenho que espelhar nas Escrituras. E, ao espelhar nas Escrituras, esse comportamento notório que esse coração está sendo transformado, ou não. Outro ponto que é importante nós pensarmos aqui, a mudança de personalidade, segundo as Escrituras, envolve confissão, arrependimento e o desenvolvimento de novos padrões de conduta. Tudo é entendido como obra do Espírito Santo, pois tudo o que constitui esse ministério é por ele tornado eficaz. Portanto, funcionalmente, o aconselhamento bíblico está baseado na suficiência das Escrituras como revelação de Deus. O seu foco está na pessoa de Deus e em sua glória. Seu objetivo é conformar o homem à imagem de Cristo, conferindo-lhe esperança e poder através do Espírito Santo e da Escritura para efetuar mudança no nível do coração. E satisfação plena em Deus em todas as circunstâncias da vida, vivendo exclusivamente para a sua vontade, enquanto lida com seus problemas e ajuda outros da mesma forma. 2 Coríntios 1, do 3 a 11 e 3, 18. E, objetivamente, o aconselhamento bíblico é colocar na mente do aconselhado a toda suficiente palavra de Deus, para que haja mudança de mente e comportamento visando a glória de Deus e o bem do aconselhado. Então, esse é o resumo mais completo do que é o aconselhamento bíblico, o que é o aconselhamento notético. Então, esse aconselhamento está baseado na suficiência das Escrituras como revelação de Deus. O foco desse aconselhamento está na pessoa de Deus e sua glória. O seu objetivo é conformar o homem à imagem de Cristo. E aí aqui tem uma pergunta, né? O que faz o aconselhamento ser bíblico, né? Diante de tudo isso que nós conversamos, de tudo isso que nós vimos, essa compreensão, nós precisamos compreender que a diferença entre aconselhamento bíblico e outros modelos de aconselhamento, inclusive o aconselhamento cristão ou integracionista, é a sua estrutura, isso que nós acabamos de ver agora, alicerçada apenas na suficiência da Escritura, tá, queridos? E aí tem uma figura que
remete isso bem claro para que vocês compreendam, que é aqui que se estrutura o nosso aconselhamento bíblico. Primeira base, o cânon, inspiração, inerrância, autoridade, suficiência. É aqui que nós compreendemos a revelação da palavra de Deus, né? Totalidade da autoridade da palavra de Deus. No segundo nível, nós temos a hermenêutica, nós temos um método gramático histórico aqui. Nível 3, nós temos a exegese, tradução, vocabulário, gramática, formas, enfim. Nível 4, nós temos a teologia bíblica, são suas declarações proposicionais, doutrina. No nível 5, nós temos teologia sistemática, né, onde ela unifica frutos e a teologia bíblica para um todo, onde a gente deve compreender a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, enfim. E o nível 6 é a teologia prática, como mudar e crescer, como que eu aplico tudo isso na minha vida. Essa figura, ela representa uma afirmação muito clara, né? As escrituras são a única e completamente a inerrante e a legítima palavra de Deus. É a Bíblia que pulveriza o nosso aconselhamento, né? Ela é fonte de autoridade máxima e suficiente. Nós tivemos uma aula que foi sobre as escrituras, a suficiência das escrituras no aconselhamento bíblico. Então, quando eu pego e eu tenho certeza disso, eu entendo que ela é suficiente para o aconselhamento. Porém, eu preciso estudar. Ela é suficiente para o aconselhamento desde que estudada, interpretada e aplicada corretamente no poder do Espírito Santo, lá de Romanos 15, 13. Então, queridos, essa é uma verdade mais do que qualquer outra que a gente possa encontrar dentro do que a gente entende como aconselhamento, como prática de aconselhamento. Deixa eu ver aqui como é que tá vocês, se não tem ninguém dormindo. Apareçam aí, deem as caras. Estão acordados mesmo? Alguém quer falar alguma coisa para que eu possa respirar? Se deixar, eu falo muito, né? Oi, Wanda. Por favor, querida, pode falar. Você levantou a mãozinha. Fico muito feliz quando alguém levanta a mão, né? Queridos, o que a gente poderia pensar nesse primeiro momento, a olhar, né, os modelos de aconselhamentos que têm surgido aí em nossas igrejas, como que nós temos tratado o pecado, os problemas, como que nós temos encarado essa visão noutética, ou seja, pôr na mente do aconselhado a palavra de Deus, e seja ele por repreensão, por ademoestação, por ensino. Então, entendemos que aqui nós temos princípios para isso, seja discipulando aquele irmão, quando que eu identifico que o meu aconselhamento, ele, em determinado momento, ele tem nuances de discipulado, né? Quando eu encontro falhas na sua doutrina, quando eu encontro falhas nessa teologia, e vamos encontrar isso constante no aconselhamento. Você vai encontrar falhas na doutrina, e quando eu encontro falhas na doutrina, eu tenho que enxertar discipulado. Eu tenho que ter uma compreensão de como discipular aquele irmão, aquela irmã, qual a linha teológica, né? Então, aqui, eu sempre dou uma dica: tenha uma boa teologia sistemática, tenha bons livros, né? Tenha acesso a uma boa biblioteca para que você possa ter recursos, né? Compreenda bem o plano da salvação, entenda bem esse projeto da soteriologia, estude nas escrituras o pecado, comece a ver tudo isso. A gente, quando começa a fazer essa teologia voltada para o aconselhamento, ela abrange muitas áreas, né? Nós temos, acho que nós fizemos isso, acho que ano passado, primeiro semestre, nós ministramos um curso de teologia para aconselhamento bíblico. Parece estranho, né? Teologia para aconselhamento bíblico, usando 2 livros, tanto do Jay Adams, que foi uma das bases principais, teologia do aconselhamento bíblico, né? E aí a gente passou pela teologia sistemática, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, doutrina dos últimos tempos, e fomos trabalhando ali à luz do aconselhamento bíblico e à luz da teologia. É uma preparação de 6 meses, é um cursozinho que tem basicamente mais de um encontro por mês, né? Porque se não dá tempo.
Então, é um curso que ele tem como primazia trabalhar a teologia para o aconselhamento bíblico. E aí tem hermenêutica, tem exegese. Claro que não dá para fazer uma exegese, não dá para fazer uma hermenêutica em 6 meses. Você tem uma compreensão. Né? Se você quer se aprimorar mais, é preciso de um curso mais longo sobre isso. Mas a base de um bom conselheiro é uma boa teologia. Não esqueçam disso. Não é qualquer teologia. Não é porque você fez uma leitura rápida, conheceu alguns pontos, você precisa aplicar o coração. Imagina você está se deparando com alguém que tem dúvida na salvação, que compreende que ela precisa fazer muitas coisas para ser aceita por Deus, que ela precisa, de alguma forma, ganhar méritos com Deus. Então, como que eu aplico, né, essa teologia da soteriologia naquele coração? Imaginem que você pega alguém que não compreende a doutrina do pecado e não tem uma ideia tão centralizada do poder do pecado na sua vida e também da destruição do poder do pecado na sua vida pela obra de Cristo. Você precisa de uma teologia da armatiologia, ou seja, a doutrina do pecado. Agora, você imagina quando a gente pega que esse é o maior problema da igreja, é antropologia, é quem eu sou. E quando eu não sei quem eu sou à luz das escrituras, queridos, eu vou ficar vagueando aí nas linhas filosóficas, nas linhas psicologizadas, nas linhas humanistas, nas linhas liberais, e eu deixo de andar nas escrituras e compreender quem eu sou, como que eu fui formado e qual é o propósito da minha criação. Então, a gente precisa entender que uma boa teologia para o aconselhamento é planear o caminho, né? Me digam se estão tranquilos, se estão dormindo, para a gente parar para tomar um cafezinho em 10 minutos. Vocês têm 4 minutos aí para falar alguma coisa antes do café. Tá todo mundo tá com sono. Ainda é o feriado, comeram muito chocolate. E aí, Ismael? Professor, Eis-me aqui. alô? Uma questão que eu acho que é desafiadora para nós, eu não sei se eu comentei isso numa outra aula, é a gente ter esse discernimento do espírito e até mesmo do momento que a gente vai estar enfrentando e do indivíduo que a gente vai estar aconselhando, fazendo esta identificação teológica por parte do aconselhado, ou seja, saber quando falar de ramatiologia, para aqueles que talvez estejam ali entranhados em alguma situação de pecado, ou quando a gente vai falar de graça, por exemplo, no caso de alguém com com um sentimento de inferioridade ou alguma coisa nesse sentido, ou seja, ramatiologia no sentido de alguém estar comprometido pelo pecado, e a graça para aqueles que se encontram numa situação de auto-exclusão ou baixo autoestima, coisas nesse sentido. Procurar ter esse entendimento, mais ou menos por aí, essa sensibilidade por parte do Espírito, de conhecimento bíblico, de saber agora eu vou falar de pecado para essa pessoa. Agora essa pessoa está precisando de um pouco de uma dose de graça na vida dela para que ela tenha aí um norte, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Vamos pegar esse exemplo, Marcos, você está falando, alguém que tem suas dúvidas e dilemas do pecado, alguém que tem suas dúvidas na graça. A gente pode ter pessoas que têm a dúvida no corpo da igreja, né? Ou seja, a igreja em si, a igreja que eu faço parte, a igreja que eu sou membro, a igreja que eu manifesto os meus dons, os meus frutos, imagine. Mas, ao mesmo tempo que essa igreja que revela essa graça comum e me põe lá dentro e eu entendo a minha salvação pelo meio dos irmãos, é a igreja onde eu vou encontrar problemas, é a igreja onde eu vou encontrar pecados, é a igreja onde eu vou, muitas vezes, me irritar, ficar irado, e vou dizer, eu vou sair dessa igreja, né? Eu vou embora dessa igreja, vou procurar a igreja perfeita. Então, quando a gente não tem uma teologia clara sobre a igreja, criação, queda, redenção e consumação, dentro do aspecto da igreja, queridos, a gente vai ficar pulando de igreja direto. A gente vai ficar sempre procurando a igreja perfeita, porque eu nunca me coloco como problema. O problema sempre são os outros.
Eu não compreendo que, mesmo no aspecto redentivo, eu ainda estou no corpo do pecado. E por estar no corpo do pecado, eu ainda tenho prazer no pecado. Eu peco ainda. Peco contra os meus irmãos e os meus irmãos pecam contra mim. Eu preciso entender que nós não chegamos na glorificação. E tudo isso vai passar quando chegar na glorificação. Então, quando a gente ensina a igreja criação, queda, redenção e consumação, ela vai estar mais madura para passar pelos problemas. Não quer dizer que ela vai superar todos os problemas, mas ela compreende melhor o problema. E ela entende que aquele pecado, mesmo que seja no corpo, mesmo que seja numa obra redentiva, ainda faz parte do corpo do pecado. Ou seja, olha como é belo quando nós compreendemos uma boa teologia e nós compreendemos isso. E ela tem dois aspectos, né? O culto público, ou seja, no domingo, quando você está pregando, você está ali de alguma forma demonstrando, aconselhando e aplicando. E aí nós temos o ministério particular, é quando você está pessoa a pessoa, ademoestando, discipulando, né? E aí você tem um conceito, um a um, e tem um conceito público no domingo. Ao mesmo tempo, você está enxertando na igreja ali sem parar, né? Teologia. Então, é mais ou menos esse princípio, Marcos. É mais ou menos isso que você falou, está certíssimo. A gente precisa, muitas vezes, pôr o pé no freio, reorganizar nossa teologia e aplicar, né, isso no dia a dia. Resumidamente, então, nós precisamos, né, buscar uma igreja que tenha uma linha teológica definida, porque a gente se depara com muita gente sem uma teologia definida. Igrejas sem uma base doutrinária definida. E é de suma importância para que a gente encontre um caminho mais assertivo, né, em relação às coisas de Deus, em relação ao aconselhamento bíblico. Você tem ideia, Marcos? Isso, professor. Né, isso, total. Eu acho que a gente tem algumas linhas denominacionais, né? Batista, congregacionais. Tem alguém que seja fora batista e congregacional aqui? Assembleiano, presbiteriano, tem alguém? Presbiteriano eu, pastor. Presbiteriano, né? Seja bem-vinda, né? Eu sou congregacional. Eu não vou entrar em detalhes teológicos, congregacional, não vou entrar em detalhes específicos, né? Mas o que eu quero dizer é que quando eu assumi a nossa igreja, 12 anos atrás, para vocês terem ideia, eu tive que passar, Marcos, 7 anos, não é porque eu sou bom, mas 7 anos ininterrupto no púlpito, ensinando e pregando, desconstruindo uma teologia danosa, áspera, não bíblica. Então, nós levamos 7 anos, cuidando ali do púlpito, domingo após domingo, né? E aí, hoje, graças a Deus, 12 anos depois, música, doutrina, escola bíblica, discipulado, aconselhamento, toda a igreja fala a mesma língua. Não tem problema para discernir se eu tenho que discutir arminianismo ou calvinismo. Eu não preciso mais, né? Eu não preciso mais discutir livre-arbítrio e soberania de Deus. Não preciso mais. Mas todo outubro, né? Agosto, né? Todo mês de agosto, semana da reforma, a gente faz um mês da reforma protestante e a gente revê todos os conceitos, os pontos do calvinismo, a reforma protestante, as doutrinas da graça, e faz a igreja relembrar, né? Tudo isso. É um mês todo, é um intensivão, né? Mas isso leva tempo. E o que você falou é uma questão muito séria, enquanto a igreja não tiver um púlpito saudável, aonde os professores da escola bíblica, aonde esse púlpito, aonde a doutrina, aonde o evangelismo, aonde as músicas não comunguem da mesma linha, nós vamos ter problema. Porque o corpo de conselheiros tem que falar a mesma língua, né? Por isso que quando o grande desafio desse nosso curso, dessa introdução ao aconselhamento bíblico, esse curso básico de aconselhamento bíblico, é que desperte no coração de vocês o desejo de formar o ministério de aconselhamento bíblico na igreja local. Então, vocês estão sendo capacitados para isso. Vamos fazer, beleza. Qual é o primeiro passo? Agora nós precisamos fazer formação de conselheiros. Nós precisamos criar. Antes disso, precisamos criar
normativas, diretrizes, vamos aconselhar a base de quê? Qual é a nossa doutrina? O que nós pensamos? Aí volta de novo, o que nós pensamos sobre o pecado? O que nós pensamos sobre a igreja? O que nós pensamos sobre o Espírito Santo? E aí vai, né? Por isso, uma boa teologia sistemática. Tem várias. Eu poderia citar aqui para vocês Gruden, poderia citar aqui para vocês Berkoff, John MacArthur, né? Então, são teologias de um nível, Erickson, são teologias de nível lá em cima, e ótimas para que você possa começar um bom trabalho teológico na sua igreja. Fora os livros de aconselhamento, fora os livros de doutrina. Então, tem muita coisa boa, querido, muita coisa boa, que a gente precisaria de muito tempo para conversar sobre isso, né? Querem dar 10 minutinhos para um café? Professor, só um último comentário. Claro. Uma última pergunta. Claro. Claro. Então seria, pelo que eu entendi aqui, mais trabalho, né, para todos nós aqui, enquanto servos. Teologia sistemática na galera. Um momento para isso. Isso, é indicado. Isso, pegar uma sistemática ali, mesmo que seja uma introdução, porque falando de Berkoff, Erickson e Gruden, a gente está falando de alguma coisa mais robusta, né? Mas alguma coisa mais introdutória, talvez, para um primeiro momento. Você pode pegar, Marcos, o próprio Erickson e o próprio Gruden, eles têm essa introdução à doutrina, né? Essa teologia, ela resumida. No intervalo eu vou trazer uma teologia aqui para vocês verem. Aqui eu estou usando hoje, basicamente, né? Eu gosto do Gruden, gosto muito do Gruden, Berkoff também é algo que, né? Mas eu tenho me relacionado muito com a teologia do John MacArthur, a teologia que foi lançada aqui numa editora aqui de Fortaleza, que é a Peregrino, tá? Ela é isso aqui, eu vou trazer para vocês darem uma olhada na beleza que ela é, linda. Você pode até usar como travesseiro, que ela é tão grande. Né? Mas, assim, a mulherada que está aqui, que muitas vezes é repreendida sobre o ensino, sobre o conhecimento, vocês, como conselheiras bíblicas, precisam ser mulheres teólogas, né? Eu sei que o púlpito é do pastor, é do homem, mas a mulher ensina também. A mulher tem uma compreensão, a mulher tem uma participação efetiva no ensino, no conhecimento, que é muito bom. Então, vocês imaginam aqui, vocês que são mulheres aqui, aprendendo uma boa teologia, reúnam as mulheres da igreja e ensinem as mulheres da igreja, né? Porque a autoridade para ensino é do homem, mas a mulher tem autoridade sobre mulheres, então reúne o número de mulheres com autorização do pastor, com o acompanhamento do pastor, com a direção do pastor, e aí comecem a ensinar, mulheres ensinando mulheres, né? Vocês vão ver a diferença, porque quando as mulheres compreendem outra mulher, que ela sabe teologia, que ela domina o assunto, elas começam a se automotivar. Elas começam a ficar, a gente também tem condição, a gente precisa aprender. E aí, vamos embora. Né? Então, mulherada, não cruzem os braços, não fiquem para trás. Né? Existe muita mulher dando chinelo e muito marmanjo na igreja, de ensinamento. Não é à toa que a mulherada que está nesse grupo aqui é para dar de chinelada, é para aprender e pegar uma boa teologia e aplicar. Os homens que estão aqui, né, são homens que, na maioria, eu acredito que são pastores, estão liderando suas igrejas, ou não, são líderes desse ministério de aconselhamento que vai surgir. Excelentes teólogos. Não é para a gente teologizar no Instagram, no YouTube, a gente não perde tempo com isso. Né? O nosso trabalho é face a face, pessoa a pessoa, ou publicamente, né, fazendo isso. Leva tempo, queridos, leva tempo. Você pegar uma igreja e fazer com que essa igreja passe a amar a palavra, passe a se dedicar ao ensino. Eu quero aqui, como um pastor e conselheiro e amigo de vocês, encorajá-los a transformar a igreja de vocês na igreja da palavra. A igreja onde as pessoas, quando pensarem em ir na igreja de vocês, sabem que vão ouvir 1h, 1h20 de sermão, vão escutar louvores cristocêntricos, vão encontrar ali base bíblica em todo o conceito, em todo o conceito. Então, a gente não está preocupado em ter um número gigante de pessoas, uma igreja linda, se Deus quiser nos dar, amém. Amém. Mas o que nós estamos preocupados é ter um púlpito saudável, que glorifique a Deus. Sempre, sempre, sempre. No começo, pra vocês terem ideia, a nossa igreja tinha quase 10 louvores, cara. Era
era meio que um show gospel todo domingo, né? Então, assim, hoje nós temos 4 louvores, 20 minutinhos, 16 minutos ali de música, e depois 1 hora e 10 de palavra. Ninguém reclama mais. No começo, rapaz, agora você imagina, isso leva tempo, né? Então, que cada um de vocês assuma essa responsabilidade. Mulherada, servas do Senhor, né? Conduzam a igreja de vocês, ou seja, o departamento feminino, no ensino da palavra. Tire essas modinhas, tire essas coisinhas que têm atrapalhado o crescimento, esses oba-oba, e diga para a mulherada, a partir de agora nós vamos estudar a palavra. E aí essa mulherada que não compreende a submissão, precisa levar lá para a teologia bíblica, e elas vão compreender a submissão à luz da Bíblia. E elas vão enxergar, e aí vai fazer com que ela possa enxergar biblicamente o seu papel. E aí vai, filhos, pais, né? Enfim, a igreja, irmãos. Amém, queridos? O assunto é tão bom que não dá vontade nem de parar. Verdade. Né? Vamos fazer 10 minutinhos, enquanto eu trago a teologia para mostrar para vocês, tá bom? Mesmo link, vou só parar a gravação para não ficar tão pesada.